Gente, boa tarde, tudo bem? Hoje é o 16º dia da minha quaresma de São Miguel e eu vou falar hoje sobre o olfato. Tô com aqui meus escritos. Eu até tentei gravar na capela, eu tava lá, só que tava um barulho muito grande na vizinha que tá em obra e muita poluição sonora, e daí eu falei, não dá, porque daí não adianta nada vocês estarem me vendo bem, a conexão tá boa e não conseguirem ouvir direito, né? Isso me lembrou muito de uma passagem da Bíblia, como os sentidos, né, tudo que eu tô falando, trabalham em conjunto, né? Porque aqui, ó, em 1 Coríntios 15, 14, fala assim, ó: assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixará eles de ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem os mais fracos, são os mais necessários. E os membros do corpo, que temos por menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro. Os que em nós são menos decentes, recatamo-nos com mais empenho, ao passo que os membros decentes não reclamam tal cuidado. Deus dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não a têm, para que não haja dissensões no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele, e se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um, de sua parte, é um dos seus membros. Na igreja, Deus constitui perfeitamente os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os doutores, e depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Fazem todos milagres? Todos têm a graça de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Aspirai aos dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Então, o que ele está falando é um pouquinho disso, né? Que ninguém faz nada sozinho. É igual uma comunidade, o lugar que a gente vive. A gente nunca é autossuficiente. Como eu estou falando dos 5 sentidos, eu estou falando um pouco como um depende do outro. Não adianta eu gravar lá e eu estar com vocês estarem me vendo super bem e não estarem me ouvindo bem. Então, tudo tem que trabalhar em conjunto. Assim como as pessoas não são... Tipo, eu não vou ter todos os dons, eu vou ter um dos dons e a outra pessoa vai ter outro dom. E por isso que a gente vive em comunidade, para um completar o outro. Se todos fizessem a mesma coisa, ou fizessem todas as coisas, a gente não ia precisar de ninguém. E Deus quer que a gente trabalhe em conjunto. Assim como os sentidos do nosso corpo. Eles têm que trabalhar em conjunto. E se um falha, por exemplo, os sentidos do nosso corpo, as pessoas geralmente que não enxergam, elas têm os outros sentidos um pouco mais aguçados, né? Por exemplo, ela não enxerga e a audição dela fica mais aguçada, né? O olfato dela. Então, em casos assim, a gente acaba, né, precisando um pouco de um dos outros sentidos, usando mais, né? Já que a gente tem essa deficiência. Mas ninguém foi feito para fazer tudo sozinho. A gente tem que viver em comunidade, respeitar o dom de cada um, respeitar o sentido de cada um, e cada um tem seu papel.
tanto dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro da sua casa. Cada um faz uma coisa, cada um tem uma responsabilidade, né? Pelo menos deveria ser assim e a gente luta para ser assim, né? Então, falando um pouquinho sobre o olfato, a gente geralmente fala que a pessoa tem um olfato aguçado, tem faro, né? Paulo diz que o perfume de Cristo precisa ser sentido em nós. O sacerdote sentia o cheiro dos ungüentos e sabia qual usar em cada ferida. Então, desde na Bíblia eles ensinavam isso. E a pessoa também, além de ser curada, ela ficava perfumada. Então, Jesus não quer apenas curar, ele quer perfumar. Ele quer perfumar a nossa vida. E para onde a gente for, ele quer que a gente exale esse perfume, né? Então, é um sentido muito importante, né? É a mesma coisa dos alimentos. A gente, pelo cheiro, a gente sabe se uma coisa está boa, se não está, se está estragada. Além de ver, né, pela visão, pelo cheiro, a gente distingue, né, o que tá bom e o que tá ruim. E a gente, pelo olfato, a gente tem essa percepção para não comer nada estragado, para não beber água poluída ou água suja, né? Então, como o olfato é um sentido importante, né? E a mesma coisa na vida, né? Se a gente inspira a santidade, inspira a fé, inspira a palavra, inspira a Bíblia, a gente vai inspirar, exalar isso pro mundo, né? E é muito isso. O que a gente inspira é o que a gente exala. Então, se a gente inspira coisas ruins, só tem pensamentos ruins, a gente vive de uma forma negativa a nossa vida, não acredita em Deus, tem pensamentos negativos, assiste coisas ruins, porque tá tudo ligado. O olfato, a visão, a audição, o tato, o que você faz, né, com as mãos, tá muito ligado ao que a gente exala, ao que a gente vai sair por aí, né, exalando para as pessoas. Porque a gente é o que nossos sentidos, né, transformam a gente. Se a gente inspira coisas ruins, maldade, a gente vai passar isso para todo mundo que está à nossa volta, né? A mesma coisa que alguns cheiros, tem cheiros, por exemplo, cheiro de bebê, são cheiros muito característicos que fazem parte de memórias nossas, né? Cheiro da comida boa da nossa mãe. Tem muitos cheiros, assim, que fazem a gente lembrar coisas boas, né? Cheiro de pão quando acabou de sair da padaria. Tô falando dos cheiros bons, né? Um jardim, uma horta. Que mais? O cheiro da comida favorita. O cheiro do perfume. Quando meu pai faleceu, a gente ficou com algumas camisetas dele, a gente distribuiu entre nós, né? E eu nem quero lavar, porque essas camisetas têm o cheiro dele, sabe? E é um cheiro muito característico dele. Então, até um perfume, um desodorante que ele usava, quando eu sinto esse cheiro, eu lembro muito dele. O cheiro nos leva a algumas memórias também, tanto boas quanto ruins, quanto de saudades, né? A minha irmã, a Bruna, ela falou que comprou o desodorante dele, que ela espirra às vezes no carro dela. É que é um jeito de... Desculpa, não consigo ainda falar e não chorar, mas eu já tô bem melhor do que era antes. Mas tem algum cheiro, né? Cheiro da casa da mãe, cheiro do perfume, né? O perfume do meu pai é muito, se eu sentir em qualquer lugar, eu sei que é o perfume dele, sabe? Então, o cheiro aguça outros sentidos nossos, né? Vê que o cheiro, através do cheiro, eu consegui chegar no meu coração e me emocionar, né? Com o cheiro dele. Só de eu sentir o cheiro, às vezes, tipo, eu fico com saudades, eu fico com vontade de chorar. Então, é muito importante esse sentido para completar todos os outros, né? E os 5 sentidos que eu falei, sempre tem que passar pelo coração, né? Porque eles passando pelo coração, eles vão
fazer com que a gente transborde o que a gente tem dentro, através de tudo, da visão, da audição, do paladar. A mesma coisa, de todos os sentidos que eu falei um pouquinho, né, em cada live. E... ó, o que eu ia falar? Que é o aroma da vida, né? Essas lembranças. Qual aroma que a gente está exalando, né, por aí? Qual aroma que a gente está distribuindo, deixando, né? São aromas bons ou ruins? A gente parar para pensar um pouquinho disso, né? Vou falar aqui uma parte do óleo de nardo. Ó, vou ler uma parte da Bíblia, que é a refeição em Betânia. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro. Era um perfume muito caro na época, que era importado. E eu até anotei aqui, ele tinha o valor de 1 ano de salário daquela época, né? Então era uma coisa muito valiosa, que a pessoa usava pouquinho, sabe? Alguns, porém... Quando ela se pôs à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça de Jesus. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Poderia ter sido vendido por mais 300 denários e serem dados aos pobres. Irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse-lhes: deixa-a, porque a molestais? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes, podei fazer-lhes o bem, mas a mim não me tendes para sempre. Ela fez o que pode, embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado para sua memória o que ela fez. Então esse cheiro de nardo é muito famoso ainda, que falam que é o cheiro que Jesus, né, exalava. E ela era irmã do Lázaro, se eu não me engano, gente, se eu falar alguma coisa errada, é irmã do Lázaro. E Jesus chegou, quando chegou na casa dela, estava um cheiro de morte, porque Lázaro tinha morrido e ele ressuscitou o Lázaro, que ninguém acreditou. Aí eles fizeram uma festa. Então, tipo, tinha um cheiro de comida, da festa. Aí, logo depois da festa, teve esse cheiro, né? Que é tudo pelo olfato, que é a unção que ela derramou nele, né? Então, é isso. O olfato também nos remete às memórias, nos remete a se a gente tá feliz, se a gente tá triste. Mostra muito o que eu falei, o que a gente tem dentro da gente, né? A gente exala o que a gente tem dentro da gente. E para onde a gente for, a gente vai deixar esse perfume no ar, né? Então, parar um pouco para pensar que perfume que a gente quer deixar, né? E esse nardo é um perfume feito de uma planta de raízes do Himalaia. Tá em Marcos 14, 3, né? E também logo no nascimento de Jesus, os 3 reis magos levaram perfumes, né? Mirra, incenso. Então, desde o começo da Bíblia, a gente já vê esses sinais, né, de como os aromas, os cheiros, né, eram usados naquela época, traziam sensações, eram dados de presente, tanto em festas quanto em comemorações. Então, acho que é um pouquinho isso, né? E Jesus, ele, é o que eu falei do unguento, ele não quer apenas nos curar, né? Ele quer perfumar para que a gente saia exalando esse perfume, né? Eu acho que hoje eu vou falar um pouquinho disso, né? E até no incenso, eles queimavam incenso também na Bíblia, no Antigo Testamento, né? No tabernáculo, sempre era queimado um incenso e tem muito a ver com unção, com inspiração divina, com tudo, né? Então, como o cheiro é importante e faz parte da nossa vida e faz parte do conjunto de sensações, né, que fazem com que a nossa fé fique mais aguçada, e como um depende do outro, ninguém faz nada sozinho, né? Então, só nesses 5 sentidos, acho que
para encerrar, né, essa série, mostrar um pouquinho de como os 5 sentidos precisam andar juntos, como cada um tem sua importância. E assim como os membros do nosso corpo, assim como a nossa vida em comunidade, assim como a nossa vida na nossa casa, na nossa família, sempre vai ter alguém com uma característica diferente, né? Sempre tem um que é mais carinhoso, um que é mais controlador, um que é mais romântico. Um beija-flor lindo aqui na minha frente. Um que é mais... Ai, se eu conseguisse mostrar, um que é mais de mal com a vida. E tudo, né? E nossa família geralmente, né? Não são todas as pessoas que vão ter o mesmo tipo de personalidade, né? Mas é isso. Ninguém é igual a ninguém. Todos trabalhamos em conjunto, um precisa do outro. E todos nós, no final, o que a gente precisa é deixar que as coisas entrem pelo nosso coração, confiar em Deus e deixar transbordar através dos sentidos tudo que a gente traz pra gente, que a gente absorve, deixar transbordar da gente tudo que a gente tem dentro. Seja através de ver o lado bom das coisas, seja através de exalar o bom perfume, né? Seja através de coisas que saem da sua boca, o paladar, né? De falar coisas boas, o que você ouve, diz muito sobre o que você vai transmitir e o que você faz, né? Com as mãos, o carinho, o afago, ou você faz coisas violentas, né? Então, tudo isso diz muito sobre você, muito sobre esse conjunto de sensações, de coisas que, se tudo não passar pelo nosso coração e não levar a Deus e não fizer com que a gente glorifique a palavra dele, a gente não tá indo por um bom caminho, né? E sempre há tempo de mudar, de parar para pensar nisso, de perceber, de se policiar para fazer coisas melhores, se inspirar na Bíblia, se inspirar em tudo que Jesus fez, em tantas histórias lindas que a gente pode tirar tantos ensinamentos para a Bíblia, né? E isso do corpo, que ninguém tá sozinho, ninguém faz nada sozinho, precisamos viver em comunidade, precisamos um ajudar o outro. Em vez de criticar, que tal a gente mostrar para a pessoa como ela pode fazer melhor, como ela pode ser melhor, dar uma palavra de carinho para ela, dar um abraço. E isso diz muito sobre a gente, né? Sobre o que a gente está absorvendo para nossa vida, sobre o que tem dentro da gente e o que a gente está deixando transbordar, né? Se a gente está transbordando, né? É aquela velha história do copo meio cheio ou copo meio vazio, né? Depende da pessoa que está vendo. Ela pode ver que o copo está meio cheio, que está meio vazio. Mas depende muito da perspectiva, dos valores, do que ela acredita, da confiança que ela tem em Deus, dela saber que se ela não pode uma coisa, Deus sempre vai estar do lado dela e ela vai poder. Então é muito sobre isso, sobre acreditar no nosso propósito, acreditar na nossa história, que Deus já traçou uma história para a nossa vida e basta a gente seguir em frente, ter fé, ter confiança, nunca desistir, sempre buscar a palavra dele, porque a gente nunca tá sozinho. E é muito difícil caminhar sozinho. E a gente não precisa caminhar sozinho, até como diz a Bíblia. Então é isso, é um pouquinho disso que eu vou falar para terminar a minha série dos sentidos da fé. E amanhã eu vou falar sobre outro assunto que eu ainda vou estudar para ver o que eu vou falar. Tá bom? Se alguém quiser me dar uma sugestão, eu aceito. Obrigada, gente, por mais um vídeo, por mais um dia, por pararem para me ouvir, pararem para me ver, e que através dessa live muitas coisas boas possam transbordar de você, né? Que você possa parar para rever algumas coisas e que possa levar para frente tudo que é de bom. Eu vou fazer a última vez aquela nossa oração para terminar a live e terminar a nossa série. Então vamos lá. Senhor, conceda-me a oportunidade do teu nome ser glorificado através da minha vida, me dando uma visão espiritual para ver as tuas maravilhas, ouvidos atentos à tua voz, o discernimento para entender as tuas verdades e a sensibilidade de poder sentir e exalar a fragrância do bom perfume de Cristo. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe a todos e até amanhã.
Beijo.